Bem, vamos lá para a segunda parte, né, para a segunda aula. A gente já começado a falar sobre Jânio Quadros, né, sobre o marketing político e a crise que se instalou no governo dele. Ele foi um presidente relâmpago, vamos dizer assim. Ele ficou somente de janeiro, né, até agosto, mais ou menos, pouquíssimo tempo. Mas por quê? Ele foi muito excêntrico na hora de fazer o marketing, ele foi muito criativo também, né? Como a gente já ouviu falar, ele inventou um slogan, né? Que ele ia varrer a corrupção do Brasil, carregava a vassoura para os seus comícios, né? Para fazer a propaganda, para tirar foto, andava com sapatos trocados, fazia de tudo para a mídia aparecer, tirar uma foto dele, né? E sem querer, os jornais, por exemplo, quando publicavam uma foto dele com uma posição estranha, alguma coisa assim, acabava fazendo a propaganda para ele, né? E ele ganhou com uma margem muito grande de votos, ainda lembrando que a eleição era separada de presidente e vice, né? Continuando ali embaixo, na página 122. Então abram aí na página 122. Rápido. Página 122, o povo do fundo está perguntando que página que é? Nunca vai ser a Malhação que vai todo mundo abrir a página, só o professor falando uma vez. Então, vamos lá, página 122. A parte de cima já lemos os dois primeiros parágrafos, né? Então vamos ali do lado da caricatura. Jânio, apoiado pelos conservadores, acharam aí? Jânio, apoiado pelos conservadores da UDN, que era um partido que não gostava do Getúlio Vargas, obteve cerca de 48% dos votos. Ganhou bem, né? Na época não tinha segundo turno e tal, ele ganhou com 48%. O eleito para a vice-presidência foi João Goulart Jango, do PTB de novo, né? Ele tinha sido vice do Jânio Quadros, do Juscelino Kubitschek, desculpe, e agora ele é vice do Jânio Quadros. O resultado das eleições criou uma situação embaraçosa. A UDN, que apoiara Jânio, não tolerava Jango, por ver nele um político próximo dos demais sindicatos. Embora ele pendesse mais para o populismo, os conservadores o consideravam comunista. João Goulart era um político que tinha ideias socialistas, né? Vamos dizer assim. Ele queria reforma agrária, reforma bancária, uma participação maior do Estado na economia. Então, isso parecia ser umas ideias comunistas na época. E nós estamos falando de época de Guerra Fria, né? Então, um político que tinha a fama de ser socialista, de ser comunista, ele era meio tido como um bandido, como uma coisa errada, tal, né? E, mesmo assim, ele era eleito pelas suas ideias, tal. Mas acho que todo mundo ligava, né? Vice-presidente não faz nada, tal, tem que votar por obrigação, tal. Não, vice-presidente no Brasil tem uma importância muito grande, vocês vão ver, né, ao longo da história até chegarmos aos dias atuais. Essa caricatura, né, caricaturistas como Nassar satirizavam a imagem popular, né, popular nada, né, ele era da elite e se mostrava só popular, construído por Jânio Quadros. Vamos ler a legenda aí da caricatura. Jânio dizia, né: Dr. Milton, o senhor tem que se adaptar ao nosso estilo de campanha. No primeiro comício quero vê-lo dando murros na mesa e com a barba grande, enquanto providencia umas caspas para o seu casaco. Ele queria mostrar como se faz o marketing político, como se mostra ser do povo, né? Mas ter uma política econômica de salvação, de sair da crise, pagar a dívida, ele não tinha nenhum tipo de plano para isso, né? Continuando a leitura ali embaixo. O governo de Jânio Quadros, polêmicas. Ao assumir a presidência, Jânio procurou se diferenciar de seus antecessores, mantendo marketing bastante peculiar já adotados nos tempos de campanha. Cobrava seus ministros e auxiliares por meio de bilhetinhos intencionalmente vazados para a imprensa. Era para mostrar assim que ele estava dando ordem para os ministros, né? Então ele fazia um papelzinho, passava um corredor, meio que derrubava aquele papelzinho e ia embora, né? Mas sempre tinha um jornalista por perto, ele pegava esse papelzinho, o presidente está mandando o ministro da Educação aumentar a compra de livros, não sei o que, só para sair uma manchete e falar que ele estava fazendo alguma coisa, né? Mas nada de importante assim não. Fazia visitas surpresas em repartições públicas para flagrar funcionários relapsos, né? Tinha na época denúncias, né, de que funcionários públicos recebiam salário, mas não trabalhavam. Então ele fazia uma visita surpresa, uma repartição, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Ele ia lá para ver se todos os funcionários estavam lá trabalhando, se cumpriam o horário,
né? Essas coisas para tipo mostrar que estava fazendo alguma coisa. Mas não é o trabalho de um presidente fazer isso, não, né? Depois, intervinha nas medidas dos maiôs usados pelas missas nos concursos de beleza. Vê se pode uma coisa dessa. Achava que o maiô era muito cavado, né? Maiô é uma roupa de banho, para quem não conhece, né? E achava que mostrava muita bunda. Então, no concurso de Miss, né? Miss Brasil, Miss São Paulo, essas coisas assim. E achava que os biquínis eram muito cavados e tinham que ser maiores para tampar mais a bunda. Isso é a tarefa de um presidente, né? Depois, proibiu o uso de biquíni nas praias. Nossa, que coisa fantástica para o desenvolvimento do país, né? Empregava um português fora de uso, né? É dele a célebre frase: filo porque quilo. Na verdade, eu fiz porque quis, né? Ele que gosta de falar desse jeito aí. Eu acho que não é errado, mas também não é bonito de se falar, né? Mas só para se mostrar diferente, né? Para gerar uma boa manchete de jornal com seu nome, era capaz das atitudes mais insólitas. Segundo seu ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos, Jânio era o DN de porre, né? Tipo assim, os inimigos do Getúlio bêbados, né? E aí, é claro, vem a decepção. Virando a página, né? Página 123. Ao contrário do que se prometera à época da campanha, Jânio não conseguiu deter a crise econômica. Crise econômica é igual uma bola de neve. Se você não ajuda, ela só vai aumentar, né? As medidas que tomou com o aval do FMI, Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é tipo um banco mundial que pode emprestar dinheiro para os países, desde que o país, né, tenha condições de pagar a dívida e use esse dinheiro para coisas boas, como educação, saúde, né, desenvolver o país. Então é um banco mundial, esse FMI. Desagradaram seus eleitores. O congelamento dos salários e a restrição do crédito bancário levaram à queda do consumo interno. Primeira coisa que ele fez, congelou o salário. Isso significa que ninguém pode aumentar o salário de ninguém no país. Esse pode um presidente não deixar aumentar o salário de um trabalhador, né? Ele restringiu o crédito. Isso significa o seguinte: as pessoas que queriam pegar dinheiro emprestado, comprar uma coisa à prestação, não conseguiam mais comprar. Então, por exemplo, as lojas ficaram vazias, porque a maioria das pessoas só pode comprar através de prestações, né? E se o crédito está restrito, ninguém vende por 10, 15 prestações. Vai no máximo vender por 2 prestações, assim. E aí ninguém tem condições, né? Imagine comprar uma geladeira, né? A pessoa que não tem dinheiro comprar uma geladeira só em 2 prestações, uma prestação à vista. Ele não tem condições, né? Então a loja ficava vazia, tanto de roupa, supermercado, etc, etc. Depois, o custo de vida não parava de aumentar, porque o problema que vinha lá do Juscelino Kubitschek era a inflação. E a inflação só aumentava. Lembra que aumentou de 20 para 40? E ela só ia aumentando durante o governo Jânio Quadros, mês a mês. Depois, os nacionalistas ficavam cada vez mais descontentes. Para reconquistar o apoio desse grupo, Jânio afrouxou as relações entre Brasil e Estados Unidos e ensaiou uma política externa independente. Nós estamos falando de Guerra Fria. A gente dependia dos Estados Unidos para pegar dinheiro emprestado, para conseguir negócios, para que eles comprassem nossos produtos, etc, né? E acabou não acontecendo isso, porque Jânio, para tentar puxar saco de um outro partido político, que eram os nacionalistas, né, aqueles que apoiavam Vargas, ele não ficou tão do lado dos Estados Unidos. E olha o que ele fez. Olha essa imagem, essa foto, né? É o Jânio Quadros com Che Guevara, o cara que colocou o socialismo em Cuba. É doido da cabeça. Em plena Guerra Fria, dependendo do dinheiro dos Estados Unidos, dependendo que eles emprestassem dinheiro pra gente para resolver os problemas, ele vai lá e pega o maior inimigo dos Estados Unidos e dá uma condecoração para ele, tipo um presente para ele, né? Vamos ler a legenda aqui. Embora praticasse uma política interna conservadora, externamente Jânio fingia simpatizar com as esquerdas. Condecorou o líder socialista Che Guevara, adversário declarado dos americanos e um dos mentores da Revolução Cubana, que estudaremos nas próximas aulas. O presidente também se recusou a apoiar o bloqueio econômico a Cuba comunista imposto pelos Estados Unidos aos países do bloco capitalista, em plena Guerra Fria. Jânio fazia um jogo de cena para mostrar-se independente. Não que ele era socialista, ele não gostava de socialista e tal, mas só para se mostrar que não, eu não dependo dos Estados Unidos, tal, nós somos independentes, não precisamos de ninguém, tal. Precisava sim, né? Mas também não precisava chegar e dar um presente pro cara do socialismo de Cuba. Doido da cabeça, né? Essas atitudes não produziram o efeito esperado.
foram considerados pelos grupos de esquerda como puro marketing político e desagradaram aos conservadores de modo irreversível. Aí que ele perdeu o apoio de todo mundo, nenhum político confiável. Como que um presidente apoia comunista, na verdade é de outro partido, né? Nenhum político ficou do lado dele. Então tudo que de repente os deputados, senadores tivessem que aprovar dele, não iam aprovar, não iam dar apoio para ele. Falei assim, esse cara é doido, eu não vou votar nele, né? Não vou ajudar ele, certo? Não vou votar nas emendas, né, nos projetos deles, certo? Então, um governo não se faz só com o presidente, se faz com deputados e senadores também, que apoiam as atitudes do presidente, sejam boas ou ruins, né? Vamos lá. Onde eu perdi? Tá ali, ó. Irreversível. Jânio procurou então o apoio das massas, dos mais pobres. Em uma atitude claramente demagógica, pedia ajuda ao povo e culpava o Congresso Nacional pelos males do país. Ele falava que era o Congresso, né, que não deixava ele fazer as coisas, que não aprovava o que ele queria fazer de bom para o país. Mentira, né? Aí eu vou explicar um negócio que a gente usa muito na política hoje, que é vamos dizer assim, um adjetivo, né? Mas é um xingamento praticamente. O que é demagógico? Demagógico, ali do lado. Relativo ao demagogo político que finge se comprometer com os interesses populares, utilizando a emoção das massas a seu favor. Tipo, sabe aquele cordialzinho? Eu sou do lado de vocês, eu sou povo igual a vocês, eu sofro igual a vocês, eu entendo a dor de vocês, então eu vou resolver os problemas para o bem de vocês. Nada, ele quer saber dele mesmo e acabou. Né? Isso é um demagógico, aquele que fala que é do povo, mas não é. Né? Aquele que mente, vamos dizer assim, dentro da política, disfarçando situações assim. Né? Então, vamos lá. Forças terríveis. Cada vez mais isolado, Jânio planejou dar um golpe para governar com plenos poderes sem depender dos partidos, né? Então ele tentou fazer o seguinte: agora ele vai tentar governar, mas com plenos poderes, com mais poderes, para ele poder fazer o que ele quer. Deus me livre fazer o que ele queria, né? Mas vamos ver o que deu errado. Primeiro, enviou o vice João Goulart, né, o vice-presidente chamado João Goulart, à China, que se tornara um país comunista em 1949, após uma revolução. Já lembra que eu falei? O Jango tinha uma fama de ser comunista. Aí o Jânio Quadros arranjou uma visita para fazer na China, que era comunista, socialista. Só que em vez dele ir, ele falou para o vice-presidente: presidente, o vice, vai lá no meu lugar, né, Jango? Vê lá se pode fazer umas relações comerciais, eles compram coisa da gente, a gente compra coisa deles, tal. Vai fazer uma visita aí de uns 12 dias lá, uns 10 dias lá para fazer bons negócios lá na China, tal, e de repente a gente consegue um bom negócio para o Brasil. E o vice-presidente, né, o João Goulart foi para lá, né? Sem saber o que estava acontecendo. Com isso, pretendia aumentar ainda mais o temor dos conservadores em relação às supostas tendências comunistas. Isso era para aumentar a fama do João Goulart. Se ele tinha uma fama, né, suspeitavam que ele era comunista, isso aumentou mais ainda, né, a imagem dele ser comunista mesmo. Como que um político que tem tendência socialista vai fazer uma visita para um país socialista, né, a China, certo? Tendências comunistas do vice-presidente. Em seguida, na ausência de Jango, enviou ao Congresso Nacional, aos deputados, senadores, né, uma carta de renúncia, imaginando que os conservadores pressionariam o Congresso a não aceitá-la por meio de o vice-comunista tomar posse. Olha o plano de Jânio, né, de Jânio Quadros. Ele manda o vice para um país socialista, para pegar a fama de socialista e comunista mesmo. Segundo, ele manda uma carta de renúncia, ou seja, ele não quer mais ser presidente. Ele fala que forças terríveis não deixam ele governar, ele fazer o melhor para o nosso país. Então o que acaba acontecendo? Ele imagina que os deputados vão pensar assim: puxa, o presidente está pedindo demissão, né? Está renunciando. O vice-presidente, quando ele voltar para o Brasil, ele é comunista. Nossa, ele vai implantar o comunismo no Brasil, o socialismo no Brasil. Meu Deus do céu, não queremos o socialismo. Então melhor que o João Goulart, vice-presidente, virar presidente, é melhor pedir para o Jânio Quadros continuar no poder. Não vamos aceitar a renúncia dele. O Jânio Quadros pensava assim, imaginava que os deputados iam ficar do lado dele, né, para não deixar o João Goulart assumir como presidente. Por isso que vice-presidente do Brasil é uma coisa muito importante na hora da gente votar, né? Saber escolher bem. E aí o que aconteceu?
Ele entregou a carta. Só que o plano deu errado. Não travou não, eu fico parado olhando vocês. Mas o que deu o plano deu errado? Para o plano dar certo, os deputados tinham que recusar a renúncia, né? Rasgar a carta de renúncia. Falar, não, Jânio Quadros, você não vai deixar de ser presidente, não aceitamos você deixar de ser presidente e queremos que você continue, né? E o que você precisar, nós vamos fazer. Nós vamos aprovar tudo que você quer. Ah, meu Deus do céu. Era tudo que o Jânio Quadros queria. Só que os deputados chegaram lá, pegaram a carta, olharam a carta. Tudo bem, aceitamos sua renúncia. Tá fora, presidente. Ah, meu Deus do céu. Nesse caso, Jânio seria solicitado a permanecer no cargo e, para atender esse pedido, exigiria plenos poderes para governar. Então, os deputados iam implorar para ele continuar e ele falou assim: eu só governo se vocês me derem plenos poderes. Mas o plano deu por água abaixo. A carta de renúncia foi aceita, já estava assinada, babau. Agora, Jânio não é mais presidente do Brasil. E os deputados aceitaram. Era tudo que eles queriam, né? Além disso, esperava que o povo se manifestasse a seu favor. O que o povo entende de política? Para vocês, acho que já é difícil entender esse plano do Jânio, né? Imagina para a população em geral que não tinha nem estudo, né? Numa época, ainda estão falando, né, 1960 e pouco aí, que a maior parte da população não sabia o que era escola, não tinha escolaridade, informação, jornais, analfabetismo, era muito grande e tal. Não ficou. E olha o que saiu no jornal. Extra! A Folha de São Paulo traz uma edição extra. Jânio renunciou. Ranieri Mazzilli assume o governo. Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara dos Deputados. Quando não tem presidente, não tem vice-presidente, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, né? O presidente dos deputados. Vou olhar a legenda aí da capa do jornal. Um clima de perplexidade tomou conta do país quando a renúncia de Jânio Quadros foi anunciada. Na foto, manchete do jornal Folha de São Paulo, de 25 de agosto de 1961. Décadas depois, em 1985, ele voltaria a ser eleito prefeito da cidade de São Paulo. Mas você vê, né, como que brasileiro tem memória curta, né? 20 e poucos anos depois que ele pediu renúncia, ele volta a ser político e tal, ganha e com uma grande margem de votos, né? É incrível como as pessoas não valorizam a história, né? Não valorizam o conhecimento, né? Das pessoas, dos políticos, a história deles, etc. Né? Leia um trecho da carta renúncia de Jânio Quadros. Vamos lá. Desejei um Brasil, né, para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Nossa, era o herói, ele ia salvar o Brasil. Sinto-me, porém, esmagado, cansado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam até com a desculpa de colaboração. Ele falava assim que os caras que falavam que ajudavam ele, na verdade, estavam passando a perna nele. Enfim, um presidente mais rápido do Brasil sai do poder. Né? As previsões de Jânio estavam erradas. O Congresso aceitou a renúncia e o povo não saiu em socorro do presidente. Nem o povo ficou, tipo assim, que nem, né, na época do Getúlio, né, que o povo ficou muito comovido com Getúlio, mas Jânio Quadros não comoveu o povo. Ele foi eleito, mas o povo não ligou para ele, né? Nem os deputados, nem o político e tal. Então, quando ele pediu renúncia, foi aceito, ele teve que ir embora. Né? Cuidado com o que vocês assinam. Né? Depois, terminava assim, de forma melancólica, né, triste, um curto mandato de apenas 7 meses do fenômeno Jânio Quadros. Coitadinho. Né? O problema é agora. Certo? Vamos ver. A crise política da sucessão. Consumada a renúncia de Jânio, os conservadores continuavam se manifestando, dessa vez contra a posse de João Goulart, acusado de ser comunista e de ameaçar a democracia brasileira. Os grupos nacionalistas, os sindicatos e as entidades populares mais identificadas com a democracia, por sua vez, defendiam a posse do vice-presidente. O presidente pediu renúncia. Quem tem que assumir? É o vice-presidente. Porém, ele estava em viagem. Porém, ele também tinha uma fama de ser comunista. Alguns políticos certos, legais, né? Legais da forma assim que a gente pensa, que obedeciam à lei, né? Eles queriam que o João Goulart virasse presidente. Poxa, ele foi eleito vice, serve para isso. Quando o presidente não está, ele pede renúncia, saiu, é o vice-presidente que assume, né? É o mais correto. Por mais que ele tenha a fama de comunista ou o que for,
a lei fala, o vice-presidente tem que virar presidente, certo? Continuando. Para resolver o impasse, os conservadores propuseram a implantação do parlamentarismo. Se o sistema brasileiro fosse parlamentarista, João Goulart seria um presidente com poderes reduzidos. Quem governaria de fato, de verdade, seria o primeiro-ministro, indicado pelo presidente e aprovado por 2/3 do Congresso Nacional. O que é isso? Os políticos que não queriam que o João Goulart, o Jango, fosse presidente, eles inventaram um negocinho. O brasileiro dá um jeito em tudo, até na política. Nosso sistema era presidencialista, ou seja, o presidente manda na economia, manda na saúde, na educação, através de seus ministros, dos seus assessores, ajudantes e tal. Mas trocaram o sistema, trocaram a regra do jogo no meio do jogo, vamos dizer assim. Como? Eles instalaram o parlamentarismo no Brasil. No parlamentarismo tem presidente e primeiro-ministro, conforme o país. Tem país que é parlamentarista e tem rei e primeiro-ministro. No caso do Brasil ia ter presidente e primeiro-ministro. O que significa isso? Presidente era o João Goulart. Ele ia voltar para o Brasil, virar presidente, mas sabe aquele cara que só vai para inaugurar obra, ele só vai para festas, recepcionar político, vai no enterro do outro, o pessoal importante e tal. Ele é uma figura só assim, ilustrativa, vai fazer nada. Ele não tem força de influenciar a educação, a saúde, gerar emprego, baixar imposto, ele não pode fazer nada. Já o primeiro-ministro, ele que manda de verdade. Só que o primeiro-ministro, como o próprio nome diz, sistema parlamentarista, ele é eleito pelo parlamento, ou seja, o Congresso Nacional, no caso do Brasil. Então, os deputados e senadores é que vão eleger quem vai ser o primeiro-ministro, aquele que vai mandar mesmo na economia, na política, em tudo, no meio ambiente, na saúde e tal, ele que vai dar as ordens. Então, era uma forma de não desobedecer a lei. João Goulart virou presidente, só que com poderes reduzidos, que não dá para fazer quase nada. E quem ia mandar no Brasil? O primeiro-ministro, eleito por 2/3 do Congresso, pelos deputados. Ou seja, era uma forma dos conservadores que queriam dar um golpe lá na época do Getúlio Vargas, que fez até o Getúlio se matar. Os conservadores agora vão tentar governar o Brasil através do primeiro-ministro. Quer que o primeiro-ministro do Brasil seja conservador. Agora a gente vai ver o que vai dar. Bem, não deu outra, A proposta dos conservadores foi aceita e instituiu-se um novo sistema de governo no país. Mudaram a regra do mesmo do jogo. O Brasil virou parlamentarista. Depois, a legislação que instituiu o parlamentarismo também previa a realização de plebiscito. Plebiscito é assim, uma eleição para o povo decidir. O que o povo decidiu, está aceito. Em 1965, em que a população escolheria entre a manutenção daquele sistema parlamentarista ou voltava para o presidencialismo. De vez em quando os políticos, quando eles não querem decidir alguma coisa, eles colocam esse plebiscito. É onde a população ela decide. E o resultado que dá no plebiscito, os deputados, o presidente, todos têm que aceitar. Então vamos lá. O Congresso Nacional aprovou a indicação do mineiro Tancredo Neves, do PSD, para primeiro-ministro, e o então João Goulart pôde finalmente tomar posse. Então tinha dois caras para mandar no Brasil, entre aspas. O verdadeiro, que deveria ser o João Goulart, virou presidente, mas que não podia fazer nada. E o Congresso Nacional, os deputados, elegeram um tal de Tancredo Neves, um político lá de Minas Gerais, que ele deveria fazer as coisas assim para agradar os conservadores. Esse Tancredo Neves, ele é avô do Aécio Neves, aquele cara do PSDB que foi envolvido com tantas denúncias de corrupção, que ele recebeu dinheiro da JBS, blá 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 blá, E que hoje, coitado, eu acho que se sair candidato para deputado federal é perigoso perder, O nome dele manchou mesmo isso daí. Tancredo dizem que também não era lá essas coisas. Não ficou sem voz não. Eu que não quis falar porque é perigoso, coisa gravada. As paredes têm ouvidos. Tem gente viva dessa época. Bem, tem a atividade 3 aí. Eu não vou deixar a atividade 3 porque eu já deixei duas tarefas aí, Vocês podem, quando eu voltar, a gente faz essa atividade. Quem quiser fazer, pode fazendo, A tarefa também e tal, mas é muita coisa. Pode ficar despreocupado que a gente faz depois, O mais importante são esses textos mesmo, Então agora vamos falar de uma coisa mais leve, muito mais legal, Mas espera aí que eu vou parar o vídeo e começar outro arquivo, senão ele vai ficar muito grande e vai perigoso travar a televisão.